a todos, sejam todos muito bem-vindos e agradeço uma vez mais o convite, é sempre bom estar aqui. Todos vocês que já me bem conhecendo sabem e têm assistido às minhas reflexões, aos meus trabalhos, os meus trabalhos incidem unicamente sobre o Evangelho. Porquê? Há uma razão muito simples. Porque eu me identifico muito. Esta é a primeira. E a segunda, porque nós na nossa casa, as palestras incidem, por isso é nossa norma, incidem muito sobre o Evangelho. Então nós trabalhamos essencialmente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ao domingo. À sexta-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos. E então eu, uma vez mais, trago um tema do Evangelho no capítulo 2. No meu reino não é deste mundo. E é importante nós realmente refletirmos um pouco sobre isso. E é por aí que vai ser conduzida a minha reflexão na passagem de Jesus perante Pôncio Pilatos. E então vamos ler o que diz esse diálogo entre os dois, que está embutido em João, no capítulo 18, versículos 36 e 37. E diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Esta mensagem, ou estas palavras, este diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos é de extrema importância. Se nós conseguirmos esmiuçar este diálogo, nós vamos aqui perceber e vamos tentar trazer isso, a importância que teve e a oportunidade de Jesus de dar ensinamentos não só para toda a humanidade ao longo dos séculos, mas essencialmente também para Pôncio Pilatos. E então, vamos então ver se conseguimos seguir em frente. Vamos fazer um esforço, um exercício de memória e vamos imaginar o seguinte. Vocês imaginem uma pessoa, de um lado, um homem que é só o representante do maior império do planeta à época, só ombreando com o Império Wang na China. Eram os dois grandes impérios, mas o Império Romano superava esse império, o Império Chinês, o Império Wang. Então nós estamos a imaginar um homem, representante desse império, Pôncio Pilatos, onde ele estava rodeado de guardas pessoais, de todos os luxos possíveis e imaginários, de todo o conforto que se podia ter, com toda a fartura que um ser humano poderia desejar. Do outro lado nós temos um homem simples, humilde, não tem nada e, como ele dizia, nem uma pedra tinha para reclinar a cabeça. Humilde, sereno e prestes a ser condenado. Há aqui um contraste social extremamente grande, social. E quando Pilatos o questiona sobre a sua realeza, Jesus profere uma frase que atravessou os séculos e ainda hoje ela é motivo de reflexão em várias correntes ou em todas as correntes religiosas sustentadas no cristianismo. O meu reino não é deste mundo. Quando nós ouvimos esta frase, ou quando lemos esta frase, parece que Jesus está a fugir à questão.
Não quis dizer, não quis ser objetivo de assim, sim, eu sou rei. Não, Jesus parece que estava a desviar-se da questão. No entanto, Jesus não está a fugir à realidade. Ele não disse que não era. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus, reparem que a serenidade de Jesus, e nestes momentos sensíveis, onde estava em causa a vida de Jesus, a vida física, ele aproveita o momento para poder dar altos ensinamentos. E o que é que ele diz? Quando ele diz o meu reino não é neste mundo, ele não está a fugir à realidade, mas está a apresentar uma realidade maior. Qual é essa realidade? A vida após o túmulo. Ou seja, ele está ali a anunciar para todos nós, para Pôncio Pilatos, de que a vida não termina no túmulo. E dá uma lição ainda muito maior. Porque a nobreza de Jesus, a sua realeza, perante aquela situação, ele diz-nos, mostra claramente o seguinte, que a verdadeira importância do homem não está no que ele tem, mas naquilo que ele é. Quando ele diz assim, o meu reino não é neste mundo, ele está a confrontar realeza com realeza. Só que Jesus está a dizer, a importância do homem não é pelo que tu tens, é pelo que tu és. Hoje és grande, mas vais-te tornar pequeno, porque a tua origem não é daqui. A tua origem é no meu reino, e tu lá serás pequeno. É só uma questão de nós vermos a mensagem de uma rainha de França, que está no Evangelho, e nós vemos o que é que aconteceu. Ora, meus amigos, então quando nós analisamos estes ensinamentos de Jesus, nós percebemos imediatamente, e a doutrina espírita esmiuça isto perfeitamente, uma ideia que atravessa praticamente toda a mensagem de Jesus, que é a existência da vida futura. Para Jesus, foi isso que ele quis ser claro, a vida não se limita ao tempo que passamos na Terra. A existência terrena é apenas uma etapa da jornada imensa do espírito imortal. É uma simples etapa. O momento, e nestas etapas pelo qual cada um de nós passa, são momentos únicos para nós aprendermos e para crescermos moralmente. Estas etapas são fundamentais para isso, mas estas etapas é um pequeno percurso na existência imortal do espírito. E Jesus mostra-nos isso. Jesus apresenta então a vida futura como o objetivo principal da humanidade. E não adianta nós querermos fugir disto, porque todos nós vamos para lá. Isto é um destino, é uma fatalidade para todos nós. Caminhamos exatamente para esse futuro, para além desta vida física. E então, quando Jesus incide nisto, quando Jesus enfatiza esta realidade da vida para além da vida, faz sentido as palavras de Jesus. Passamos a percebê-las quando ele diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz assim, faz o bem, mesmo diante das agruras, mesmo diante das dificuldades. Ser resignado, ser humilde perante as tuas adversidades. Porquê é que faz sentido? Porque realmente há algo que nos vai compensar nisso. Porque se não fosse assim, nós teríamos dificuldade em entender estas palavras de Jesus. Nós precisamos, era difícil. Eu pensei, porquê é que eu tenho que ser paciente? Porquê é que eu tenho que ser humilde? Se com a morte tudo se acaba. Ora, então, nestas palavras de Jesus nós encontramos ressonância nas palavras que Jesus diz. Porquê? Porque ele ao mesmo tempo diz assim, o meu reino não é deste mundo. O meu reino, o reino de amor, é por onde todos nós iremos. Porque é uma verdade, se tudo terminasse com a vida material, muitas das lições de Jesus não faziam sentido.
Elas passariam a não ter lógica. Porquê nós suportarmos pacientemente a conflitualidade das outras pessoas? Porquê nós trabalhamos a paciência com uma pessoa difícil da nossa família, com uma pessoa difícil do nosso local de trabalho, com uma pessoa difícil na sociedade? Para que é que nós temos que cultivar a paciência? Para que nós renunciar ao egoísmo pessoal em favor do bem coletivo? Porque é que eu hei de abrir mão das minhas coisas para dar aos outros? Para quê? Se tudo acaba aqui, se tudo acaba aqui, vamos guardar para nós. Para que agir corretamente mesmo quando ninguém vê? Quantas vezes, meus amigos, nós tivemos a oportunidade, ou temos ou teremos a oportunidade de tirar proveito de uma situação, sabendo que ninguém vai ver, sabendo que ninguém está a vigiar, sabendo que ninguém nos vai acusar. Ora, se a vida terminar com a vida física, se o homem não nos acusa, mais ninguém acusa. E nós vamos buscar essa realidade. Porquê é que nós não fazemos isso? Porque algo intimamente em nós nos diz que não. E este algo intimamente em nós é exatamente essa consciência de que nada termina com a vida física. E Jesus veio precisamente enfatizar isso, porque isto está tudo em nós. Isto está colocado em nós pelo Criador. Está em germe. E Jesus veio lançar sementes para que desabroche em cada coração este sentimento de a vida futura. Vida futura de acordo com os ensinamentos de Jesus e, posteriormente, de acordo com os ensinamentos espíritas. Porque a vida futura, vista num outro prisma de outras correntes religiosas, também faz pouco sentido. Estamos a falar dentro do princípio espírita e dentro daquilo que Jesus nos procurou ensinar. Então, a ideia da vida futura esclarece-nos todas estas questões. De que forma? Mostra-nos que a justiça divina, ela se faz ao longo da existência do Espírito e não no pouco tempo que passamos na Terra. Nós podemos realmente, enquanto aqui estamos na Terra, sofrer consequências dos nossos atos, mas a verdadeira justiça vai incidir na jornada do Espírito. É aí que, através de uma lei magnânima que todos nós conhecemos, a lei de causa e efeito, onde tudo o que nós fizermos temos as consequências. E Jesus foi claro nisso. Pedro, embainha a tua espada, porque da forma como tu ferires, tu serás ferido. Essa é uma questão de nós agora querermos espremer esse sumo concentrado que Jesus nos deixou ficar há 2000 anos. É nós diluirmos esse concentrado de conhecimento para que nós possamos ir buscar o resto que Jesus deixou de uma forma implícita a todos nós. Então o Espiritismo dá-nos um ensinamento, quando nos ensina a vida futura, quando nos mostra a vida futura tal qual ela é, tal qual Jesus deixou ficar através do seu legado, as adversidades que cada um de nós está a passar, as adversidades que cada um de nós já passou, ou que eventualmente venha a passar, nós com esta certeza, com esta garantia, a vida futura passa a ser uma âncora que nos sustenta nessas adversidades. Porque a nossa fé, a nossa esperança nessa vida faz-nos suportar com coragem, com determinação, as dificuldades que nós temos aqui na Terra. E quantos de nós não passam, não passou ou não irá passar? Essas dificuldades, esses tormentos, aquelas situações em que nós dizemos assim: porquê, meu Deus? Porquê a mim?
E quando nós dizemos porque a mim, é importante nós termos esta consciência para nós não nos revoltarmos. Para nós não deitarmos o tapete ao chão. Porque deitar o tapete ao chão é sinal de falta de fé em Deus e mais fé na vida terrena. Então nós temos que ter esta garantia de que se nós estamos a passar por uma dificuldade, ela é nossa. Há que tentar contornar a situação. Há que tentar peitar essa situação, mas sempre com determinação e com humildade. Que seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. O próprio Cristo foi confrontado com uma situação dessas. Ó Pai, livra-me, tira-me este cálice. Não é bem isto que eu queria. Mas que seja feita a tua vontade. Porquê é que nós temos que ser diferentes? Quando nós estamos no mundo terra, um mundo de dor, de sofrimento, um mundo de provas, de expiações, é um local que todos nós, mais dificuldade, menos dificuldade, mas temos que passar. Então esta fé, esta garantia, dá-nos esta certeza. E quando nós vemos as circunstâncias e parece-nos que não é justo, parece-nos que é um enigma sem solução, este enigma resolve-se através de quê? Da continuidade da vida, para além da vida. Nós passamos a perceber de que com a vida futura há uma continuidade. E então este enigma passa a se diluir. Porquê? Porque se nós olharmos a vida como um livro de uma só página, onde cada página é a nossa existência, Deus é injusto, Deus não é bom, Deus é cruel. Mas agora, se nós vimos a vida, a nossa existência, não como uma página de um livro, mas como um pequeno parágrafo de uma imensa obra literária, que é a nossa vida espiritual, e esta existência é um simples parágrafo dessa obra imensa, nós aí passamos a compreender que as dificuldades de hoje, as lutas de hoje, são as ferramentas que nós precisamos para burilar, para moldar o nosso espírito, para termos uma existência futura bem melhor. O reino de Jesus é um reino de paz de consciência e progresso moral. Ora, meus amigos, como a vida continua além da morte, é neste plano espiritual que cada ser encontra as consequências das suas escolhas, dos seus pensamentos e das suas atitudes. Assim, o bem que nós realizamos aqui, no local onde nós nos encontramos, nunca se perde. São conquistas, são pontos que nós amealhamos na nossa caminhada espiritual, mas os erros, os males que nós cometemos têm consequências. E essas consequências convidam-nos a cada um de nós a aprendermos para nos podermos transformar e resgatar esses mesmos erros. Então Jesus deixa isso precisamente claro no Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, onde os seus ensinamentos nos incita à serenidade, à aceitação. Porquê? Porque a verdadeira recompensa do bem não está necessariamente no plano físico, mas sim no plano espiritual. No entanto, Jesus dá um outro ensinamento a Pôncio Pilatos. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, e quando Pilatos o interroga, ele traz-nos para nós uma outra informação. Diz a Pilatos, eu não vim fundar nenhum império. Eu não vim fazer de concorrência.
Eu vim falar de paz. Reparem as últimas frases naquela mensagem que eu li. Eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Foi isto que Jesus disse. Não disse que vinha conquistar territórios políticos. Não disse que vinha em que o seu poder se baseava em poderes militares ou riquezas materiais. Eu venho para dar testemunho da verdade. Só. E quem estiver com a verdade ouve a minha voz. No entanto, os homens interesseiros, oportunistas, pegaram nas palavras de Jesus e criaram sistemas, criaram estruturas religiosas em nome do Cristo. E hoje nós temos dezenas, se calhar centenas, de orientações religiosas fundadas no Evangelho de Cristo. Quando, em momento algum, nos Evangelhos aparece Jesus em defesa de qualquer instituição, de qualquer estrutura religiosa. Aquilo que Jesus sempre enfatizou, sempre disse é: tomai a vossa cruz e segui-me. Nunca Jesus tomou partido, seja do que for. E em João, no capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse, eu tenho esta orientação religiosa ou tenho aquela orientação religiosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nunca foi de trabalhar em prol de questões materiais, sempre em questões morais. De forma a dizer, vivei como eu estou a viver ou como eu vivi. E há um testemunho muito importante relativamente a isto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 17, no verso 4, diz assim Paulo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não está preso a prédios. Porque onde existe dependência, existe controlo. Onde existe controlo, pode existir manipulação. Ora, Jesus nunca se deixou manipular por nada. E relembremos a passagem de um bom samaritano, onde Jesus dá um ensinamento também a um doutor da lei. Quando o samaritano encontra um homem semi-morto, semi-despido, não sabia se ele era samaritano, se ele era judeu, se ele era escriba, se ele era fariseu. Não sabia quem era o homem, que religião tinha. Serviu o homem, ajudou o homem. Sem o samaritano ter qualquer tipo de conexão com tendência religiosa, política ou social. E Jesus mostrou exatamente isso, que era o verdadeiro propósito de todos nós, através da caridade, não olhar a quem. Ora, Jesus deixou-nos ficar também isto claro. E em Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, verso 5 diz-nos assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quantos mediadores não existem agora entre Deus e os homens? Quantos não querem ser representantes de Deus na terra? Não uma estrutura, não sistema algum. E nenhum de nós foi chamado para servir qualquer religião. Nós somos chamados para servir o Cristo. Jesus nos chamou para o seguirmos. E Jesus não morreu na cruz para querer algo de material. Jesus morreu na cruz para rasgar o véu da ignorância do povo daquela época. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. E quando nós não conseguimos entender estes preceitos de Jesus, é difícil percebermos o Evangelho. É difícil de entendermos, porque nos sentimos mais inclinados
para as questões terrenas do que propriamente para as questões do espírito. E quantas vezes, por falta de nós não conseguirmos entender o Evangelho e a verdadeira missão de Jesus, nós nos perdemos na busca da realeza terrena. O mundo onde nós vivemos é um mundo de dor, de sofrimento, mas também é um mundo cheio de atrações e de distrações. Ainda há pouco tempo estava a falar com a Iana acerca disso. A ausência para determinada situação de ordem moral ficou para trás para poder estar presente numa party. Porque a festa é muito mais importante. Trabalhadores espíritas. Mas coincide com uma festa, fica para segundo plano. E às vezes são estes pequenos conceitos que quando nós estamos na casa espírita ou quando estamos na doutrina espírita, nós não estamos a servir nenhuma religião, nós estamos a servir o Cristo. E o Cristo não veio à Terra para falar para os homens, veio para falar para os espíritos encarnados nos homens. Porque são esses que entram no reino dele. Os corpos ficam cá todos. E nós temos dificuldade em perceber isso. E por isso é que nós ainda continuamos na busca das realezas da terra. Na busca de notoriedade, de poder, de fama, de dinheiro. E esquecemos-nos de que tudo isso esbarra nas portas da morte. Nada disso passa. Só passa a alma e aquilo que nós levamos nela. O aprendizado, o conhecimento, os valores que nós fomos conquistando. Todo o resto fica. E é difícil de nós percebermos isto. Jesus, o Rei por excelência. O Rei por excelência. Como é que Ele nos mostrou a sua nobreza? Como é que Ele mostrou que até hoje, quem era Pôncio Pilatos, quando nós ouvia falar em Pôncio Pilatos, se não queria saber do diálogo com Jesus? Ninguém conhecia Pôncio Pilatos de lado nenhum. Jesus, até hoje, e perdurará por todo sempre, a sua imagem, a sua nobreza, a sua grandeza, de tal forma que Ele dividiu a época, antes e depois dele. Esta é que é a verdadeira realeza. Porquê? Porque é a nobreza da caridade, é a nobreza da paciência e do perdão. Foi isto que Jesus sempre enfatizou, foi isto que Jesus sempre exemplificou a todos nós. Porque são estes valores, são estas qualidades que nós podemos andar bem nesse reino. Sem estas qualidades é difícil nós podermos lá estar. Enquanto o mundo terra nos pede para sermos os primeiros, para competirmos uns com os outros, o Evangelho nos pede para sermos aqueles que servem. E servir é uma lei da natureza. Todos nós com certeza conhecemos aquela célebre frase de Jesus, do Papa Francisco, quando ele diz que os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos. Servir é uma lei da natureza e a vida é boa quando nós estamos felizes, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Foi o Papa Francisco que disse isto. Porque é da lei os servirmos dos outros. A verdadeira realeza que nós podemos exercer sobre nós mesmos é termos o domínio das nossas próprias paixões e das nossas imperfeições. Esta foi a consolação que Jesus procurou deixar aos homens desesperados da época, aos homens que não tinham esperança para nada. E Ele conseguiu reerguer muitos.
com a expectativa de poderem encontrar esse reino. E Jesus diz que deixaria um Consolador que veio precisamente 18 séculos depois trazer-nos exatamente esta perspectiva da vida futura, onde nos ensina, dentro destes princípios desta vida futura, que se a vida continua, então as nossas escolhas, das mais pequenas às maiores, têm uma predominância e uma importância cada vez maior, porque cada gesto de bondade, cada esforço de superação, cada atitude de amor contribui para a construção do nosso futuro, o futuro espiritual. Assim, os ensinamentos de Jesus não nos convidam a acreditar somente na vida futura, mas convidam-nos a trabalharmos, cada um de nós, para construir essa vida de acordo com as qualidades, com as competências que nós vamos adquirindo. E nós não precisamos, para terminar, queridos amigos, não vamos precisar de morrer, de desencarnar, para encontrar este reino de Jesus. Não precisamos de morrer. Porque o reino de Jesus é obra divina no coração do homem. Quando nós conseguimos entender que, mesmo nas dificuldades, se nós conseguimos ter paz de consciência, conseguimos ter serenidade, nós estamos a absorver esse reino de Deus. Porque Ele não tem interesse, Ele não tem fronteiras. Ele reside no nosso coração. É a obra divina no nosso coração. Então, cada vez que nós escolhemos a paz em vez de conflito, escolhemos a esperança em vez do desespero e o amor em vez do egoísmo, nós estamos a reivindicar cidadania nesse mundo que é o reino de Jesus. Começando a construí-lo aqui, neste mundo terreno, mas que nos dá o salvo-conduto, o passaporte, para podermos viver bem quando deixarmos o nosso corpo físico. Que a paz de Jesus esteja com todos.